aqui, qual foi o decidido? Vamos sacudir o crime. Existe uma máxima na investigação que é: a cadeia fala, a cadeia grita. Determinadas investigações, você aperta a cadeia que os chefes que estão presos acabam entregando informação. Não era esse caso aqui. Esse caso nós queríamos, nós queríamos quem estava fora, as organizações. Entendi. E aí foi feita uma estratégia no sentido de, em inquéritos paralelos, em curso na delegacia de homicídios, a gente começar a chamar essas pessoas, esses criminosos. Para ver se sabem de alguma coisa? Para que a gente movimentasse e a informação entrasse. Porque nós estávamos diante de um caso grande, de repercussão internacional, e que pressão absurda. Quem matou Marielle virou... Pressão absurda. E quem está no crime sabe que se cair nesse crime... Um abraço. Um abraço. Se você fizer uma reflexão para trás, você vai perceber, e nós demos um nome, né, Carlos, para esse fenômeno no livro, é Furacão Marielle. Quanto que aconteceu com o crime, quantos criminosos que estavam abaixo do radar que foram apanhados. Capitão Adriano é um, por exemplo. Exato. E outros tantos que foram pegos pelo Furacão Marielle. Então, ninguém queria ser pego por esse furacão. Então a gente acreditava que nós íamos chamar todos eles, tínhamos um cronograma. Ele teria interesse em que se resolvesse rápido também. Tem que aparecer e vai aparecer. E aí o que acontece? Na medida que a gente ia chamando, todos eles iam entrando no radar. Todas as técnicas conhecidas que a polícia desenvolve seria aplicada para todos eles. E foi. Então, na medida que eles entravam na delegacia, o trabalho de investigação já estava sendo feito. Tá? Então estava todo mundo dentro do problema, vamos dizer assim. E aí, esse trabalho, sendo realizado em face desses grupos todos, quando chega em outubro, novembro, entra a denúncia anônima. 15 de outubro entra a denúncia anônima. A denúncia anônima vem produto desse aperto nas organizações criminosas, onde ela dá o executor, ela dá um bombeiro que estaria junto e dá um suposto mandante. Tá. E só vou complementar esse ponto, acho, para a gente não perder, que o Lessa já estava no radar. Já estava no radar. Quer dizer, quando a polícia vai para essa estratégia de sufocar, o que eles chamam de sufocar os nichos criminosos, para ver se alguém fala, começa a ter uma movimentação, e o Lessa já está no radar, já é um nome. Até ficou famosa a pasta que você tinha lá, uma pasta com o nome de suspeitos, né? O Lessa estava nessa pasta, então já era um suspeito. E tem um momento que ele ele manda recado para a delegacia de que ele quer falar, mas na verdade ele quer dizer que ele não tinha nada a ver. Não é que ele queria confessar, ele queria dizer, olha, está tendo essa movimentação, pode ser que o meu nome esteja nisso, mas eu não estou. O que a polícia chama de se matricular. Quer dizer, ele se matricula e acaba se entregando na medida em que ele fala, eu quero falar que não tem nada a ver. Tá, e aí quando isso acontece, até no livro ele se matricula. A gente conta que o Marquinhos, né? Marquinhos chega e fala, olha, doutor, o Lessa quer se matricular. Quer dizer, ele está dizendo que quer falar e aí, bom, acende o sinal. Opa, isso é um sinal de que a estratégia está dando certo. Tanto que estão querendo, muitas vezes, procurar a polícia para tentar criar um próprio álibi. Dizer, não, eu fui lá, expliquei antes, eu expliquei antes o que aconteceu. Então, essa estratégia de sufocar acaba gerando esse clima, né? Um clima de salve-se quem puder, todo mundo quer se salvar. E quando entra a denúncia no dia 15, a denúncia bate, quer dizer, o nome que está na denúncia, porque a denúncia dá um nome, né? Quem matou foi Lessa, um ex-caveira, quer dizer, não era qualquer Lessa, o Lessa, ex-caveira, a Perneta, conhecido como Perneta, porque ele tinha uma perna amputada, houve uma explosão em 2009, explodiu o carro dele e nessa explosão ele perdeu a perna. E a denúncia coloca o Lessa, ex-caveira, ou seja, que era do BOPE, o Perneta, então coloca informações que diz, não, é esse Lessa mesmo. E saíram do quebra-mar, onde a gente vai achar a imagem. Aquela imagem que a gente não conseguiu achar foi o dado que qualificou a denúncia. E sabia que o Lessa... no quebra-cabeça
sem peça, de repente Entrou uma peça. Aparece a caixa com a foto que tem que ser montado. Aí Entrou a peça. Aí entrou a peça. No livro a gente chama a segunda parte do livro, a primeira parte do livro é o submundo, Tá. que é o começo. A segunda parte do livro é labirinto, que é a sensação que eles tinham. Eles estão no labirinto, quer dizer, vai para cá, não acha a saída. E quando entra a denúncia, foi a esperança da saída, porque, bom, aqui nós temos um caminho. Um caminho. E a terceira parte do livro é os alvos. Aí sim. Entendi. Aí eu acho que a concentração da investigação, a decisão que vocês tomam é: agora nós vamos em cima do. Tá, mas ele vai lá, se matricula, fala que não foi ele. Não, mas ele não chega aí. Ele não manda chega aí? Ele manda um recado dizendo: olha. Porque a polícia, as pessoas se falam, né? Claro. Manda um recado dizendo: olha. Talvez eu iria falar aí, gostaria de testemunhar, de dizer, né? E isso, ao invés de servir como um sinal de inocência, para a polícia, eles vão interpretar como um sinal de culpa. De alguém que está preocupado com a situação, que está preocupado que chegue nele. E é importante chamar a atenção para essa coisa de denúncia anônima, né? Às vezes alguém vai dizer, mas pô, a polícia partiu de uma denúncia anônima, mas aí é mole. Alto lá. Na verdade, um caso de repercussão é normal, é natural que tenha denúncia. Tanto que falsa. De toda a ordem. É disso que eu quero falar. Tanto que nós sabíamos disso, de experiência que nós tínhamos de outros casos, que a gente montou um grupo de 4 policiais só para tratar de denúncia anônima. Que entrava... É um tempo que você perde, evidentemente, mas você tem que acreditar. Né? E tinha de tudo. Isso está nos autos, está juntado como anexo lá. E só para contar para vocês de uma delas, que tem lá, tem uma porção, é que a Joaquim Palhares, onde os disparos foram realizados, né? Joaquim Palhares com a... João Paulo I. Dom Paulo I. João Paulo I. É uma curva, né? Uma curva, uma esquina. Antes de chegar no local preciso dos disparos, à esquerda tem uma igreja. Pois entrou uma denúncia de alguém que não tinha nenhuma simpatia pelo padre. Porque a denúncia dizia, Vilela, que depois dos disparos, os autores teriam entrado na igreja e escondido as armas dentro da igreja. Essa era a denúncia. Você despreza? Não. Não, tem que checar. Nós checávamos tudo. Então, quando entra a denúncia, né, a partir desse aperto que a gente deu nos nichos criminosos, entraram várias denúncias. Mas essa denúncia mereceu fidelidade porque é exemplo do que a Polícia Federal fez agora com o Elcio, que conseguiu qualificar, encontrando o taxista que leva eles de volta para a Barra, a partir do Meia. Nessa denúncia, a gente volta nas imagens, porque ela dizia que eles saíam do quebra-mar, e conseguimos ver o carro. Nós conseguimos ver o carro saindo do quebra-mar, porque tinha aquele defeito, né, de player, de codec, que impediu da gente ver lá atrás. Agora, algumas pessoas até chamaram a atenção de um possível erro da investigação, que isso traria prejuízo para a investigação, o fato da gente não ter pego os autores durante a praia. Isso era um peso nas minhas costas, eu confesso. Mas o que aconteceu? Na delação do Elcio, ele diz que eles saem do condomínio Vivendas da Barra, numa ruinha que tem ali do lado, e vão direto pro local do crime. Ou seja, eles não param na praia. Entendi. Porque a crítica que se fazia à investigação é que nós não pegamos imagens na praia e isso teria impedido, por exemplo, de ver os caras chegando com o carro, deixando o carro no local e embarcando no Cobalt clonado. Mas a delação agora disse que não foram até a praia de carro, outro carro, para entrar no clonado. Eles foram direto. Ou seja, mesmo que a gente pegasse câmera para trás, nós só íamos ver um carro passando. Entendi. Então, não há prejuízo aí. Eu acho que uma outra coisa interessante... Mas o Lessa eu não entendi. Em que pé que a gente está com o Lessa? A denúncia entra no dia 15 de outubro, a partir daí eles chamam de dossiê Lessa. Tá. Aí eles vão mergulhar na investigação para descobrir quem é esse... ele já era um suspeito, mas assim, onde ele estava naquele dia, e aí começa o trabalho mais direcionado. E tem um momento, e a gente até termina um capítulo com isso, quando eles vão fazer esse dossiê, eles vão levantando, por exemplo, quem são os contatos do Lessa, quem são os contatos mais frequentes dele, porque aí já quebrou o sigilo, já conseguiu descobrir. E aí
Nos contatos mais frequentes aparece o Maxwell e aparece o Elcio. Então, o Elcio entra no radar dessa maneira. Quando primeiro entra o Lessa, a polícia descobre que o Lessa tem contatos frequentes com algumas pessoas. Entre essas pessoas, o Elcio Vieira de Queiroz. E aí, bom, então... Tá ligado. Temos o Maxwell, temos o Elcio, temos algumas pessoas que estão ligadas ao Lessa. Que estão ligadas. E que agora a delação vem confirmar, né? Tanto o Elcio... Aí Vilela, veja bem. Lembra que nós falamos aqui sobre o perfil psicossocial da vítima? Sim. Se ele é apontado como um suspeito, eu tenho que buscar o perfil psicossocial dele se encaixa. Claro. Primeira coisa, ele mora perto do quebra-mar. Ele mora na Avenida da Praia. Um ponto. Ele sabe atirar? Muito. É? Muito. Um perito em tiro. Né? Ele é um policial militar de formação, trabalhou no BOPE, sempre apresentou um perfil de ser muito audacioso, muito corajoso, se destacou na Polícia Militar, por isso foi para as fileiras do BOPE. Depois ele foi servir como adido nas principais delegacias especializadas do Rio de Janeiro, onde ele era um homem de muito destaque. Depois deixa a Polícia Civil e a Polícia Militar quando sofre um acidente e tem uma perna amputada, se aposenta, e a gente já consegue arrecadar notícias de que ele estava no submundo do crime, matando por encomenda. Essa era a informação que nós tínhamos, mas nada confirmado. Mas quando a gente vai para a telemática dele, o perfil psicossocial dele começa a fechar na possibilidade de estar no crime. Como? Quando a gente começa a ver as pesquisas, a gente encontra pesquisas da MP5, que àquela altura do campeonato, perto de fechar para um ano, nós já sabíamos que a arma do crime era uma MP5. A arma, inclusive, é muito utilizada no BOPE. Foi onde ele aprendeu, onde ele ganhou afeição nessa arma. Essa arma, inclusive, é famosa num fato que ocorreu no Rio de Janeiro, naquele evento do sequestro num ônibus, 174. Sim. Lembra desse caso? Claro. Ali, aquela arma utilizada pelo policial foi a MP5, que acabou gerando aquele acidente. Por conta daquele acidente, aquela arma foi um pouco colocada de lado, não deixou de ser uma arma utilizada com mais frequência. Então, alguns policiais têm afeição para essa arma. Entendi. Gostam de operar com ela. E ele era um desses. Onde que a gente percebeu isso? Nas nuvens. Nas nuvens a gente percebe ele olhando muito essa arma, ele comprando... Nas pesquisas do Google. Google dele. Quando a gente vai para as pesquisas do Google, a gente percebe que ele não só está interessado nessa arma, como também ele busca artefatos silenciadores para essa arma. Porque, perceba, quando nós ouvimos a Fernanda, vítima sobrevivente dentro do carro, assessora da Marielle, ela dá um desenho que nos remete a uma arma preparada para o crime com silenciador. Tem duas testemunhas que estão próximos ao local do crime, uma senhora que está atravessando a rua e um indivíduo que está saindo, não lembro agora o nome, que está saindo de uma creche na esquina, que ele diz que os tiros eram abafados. Sim. Então uma consulta em cima de equipamento de supressão de ruído de uma MP5, ok. Vamos seguir. Começamos a perceber que no perfil psicossocial dele, ele tem aversão, ódio a uma série de pessoas que estão no espectro político brasileiro à esquerda. Sim. Então ele odeia de morte a Dilma, ele odeia o Lula, ele odeia o Marcelo Freixo, ele odeia uma série de pessoas do espectro político à esquerda. Isso nas pesquisas redes sociais dele. Principalmente pesquisa Google. Ah, é? Pesquisa Google. Então ele mostra esse perfil. Tá. Ok. Ele tem um momento que ele pesquisa mulheres negras com as mesmas características da Marielle. Ele pesquisa a Isa, ele pesquisa a Marielle e ele pesquisa uma outra ativista lá do Rio de Janeiro, que eu não me recordo agora o nome. Estranho isso. Muito estranho. Isso vai chamando a atenção. E pesquisar a Marielle em si? A Marielle em si, a gente achou onde? Nós não achávamos uma pesquisa direcionada... Quem é Marielle, onde ela mora... Isso a gente não achou. Tá. O que a gente achou foi uma situação de uma criança que foi morta numa operação policial em que a Marielle dava apoio à família. Que a Marielle também tinha esse trabalho. Sim. De dar apoio às famílias vítimas do Estado. Né? Então tem uma postagem dessa. Mas, o que aconteceu, Vilela?
Em determinado momento, a gente encontra uma navegação que ele fez no Google Maps, em que ele vai para a Rua do Bispo 227. E aí, que rua é essa? Que rua é essa? Rua do Bispo 227. Quando a gente vai pesquisar essa rua e cruzar com tudo que tinha nos autos, o que a gente descobre? A Marielle morou nessa casa. Quando ela foi casada com o Edu, que vem a ser um dos assessores do deputado Marcelo Freixo. Quando eles foram casados. Quando a gente vai para o telefone dela, a gente descobre que no dia anterior ao crime, ela esteve na Rua dos Bispos 227. Quando ela foi encontrar com o Edu. A gente confirma isso. Entendi. Opa, peraí. Vem uma informação anônima que ele está no crime. Ele guarda perfil para estar no crime. A quebra de antena mostra um comportamento padrão para ele estar no crime. Ele faz uma pesquisa da Rua da Marielle. O carro utilizado no crime, o Cobalt, quando a gente faz um levantamento de OCR nesse carro, a gente descobre 4 datas no mês de fevereiro. O CR o que é? O CR, a gente falou aqui já, que é o radar inteligente. Que ele tem a capacidade de fazer leitura de placa. Sei. Quando a gente pede de novo a movimentação para esse carro, a gente percebe que no dia 1º, no dia 2, no dia 7 e no dia 14 de fevereiro de 2018, esse carro esteve próximo da Marielle. Esteve próximo da Marielle. Porque a gente pega o celular dela e a gente vasculha no History Location do Google, porque ela usava muito a plataforma Google para hospedar os compromissos dela. Entendi. E saía o geoposicionamento dela. Quando a gente cruza, ela estava no lugar, o carro estava perto. No dia 1º. No dia 2, idem. No dia 7, idem. No dia 14, idem. O cara rondando. Vem da rotina. Ou estava levantando ela ou ia matá-la em uma dessas datas. Tá certo? Por essas e outras provas dentro dos autos, o que a gente fez? Cravado que dentro do carro só poderia estar Elcio e Lessa, nós pedimos a prisão dos dois. Por que só poderiam estar? Não poderia ter mais gente? Não porque a gente fez uma análise com tecnologia que na época o CSI realizou, através de ferramentas que eles têm de análise de vídeo, descartou-se a presença de um terceiro. Tá. Porque existem equipamentos que conseguem fazer leitura de calor dentro da imagem. Porque como a gente tinha muitas movimentações ali no entorno de onde eles ficaram monitorando ela, tem uma imagem que a gente pega eles de lado. Né? E essa imagem de lado consegue perfilar calor dentro do carro. E só tinham 2 regiões de calor. Para o motorista e para o carona. Então não tem terceira pessoa. Então só guardava indício de estar naquele carro e voltar para a Barra ambos, Elcio e Lessa. Aí nós pedimos a prisão preventiva de ambos. Com as provas que nós tínhamos, o juiz se convenceu, nos deu a prova, e a ideia era a gente conseguir alcançar outros elementos na casa do Lessa. E isso foi conseguido. Isso foi conseguido. E viu o computador dele, essas coisas? Aprendemos computador, aprendemos anotação. Nas anotações que ele tinha, existia anotação manual. Foi encontrado um login e senha de uma plataforma de pesquisa. Que não é um Google da vida. Que não é o Google, era uma plataforma particular de pesquisa, dessas que tem disponíveis no mercado para quem quiser comprar. Infelizmente, não deveria ter, tá? Minha opinião técnica, não deveria ter. Mas tem, ele comprou. E onde que ele errou? Lembra que eu falei que erra no pré e no pós? Onde ele errou? Ele pagou essa aplicação, esse aplicativo, essa plataforma. Ele pagou esse aplicativo para tentar não ser rastreado. E acabou sendo ele tinha esse aplicativo com ele para o uso dele, né? Para prática de crime ou não. Mas qual foi o erro dele? Ele pagou esse aplicativo com o próprio cartão de crédito. Entendi. Mas quando nós entregamos a investigação, essa prova não estava constituída. O que eu tinha era ele indo para a Rua do Bispo, lembra? 227 no Google Maps? Agora, como é que ele levantou o endereço Rua do Bispo 227? O que nós imaginávamos? Que ele tinha alguém na polícia com senha de inteligência e buscou esse endereço. Por quê? Porque esse endereço da Marielle só estava no portal de segurança. Porque é um endereço antigo, de quando ela tirou a identidade. Portal de segurança. Só um policial poderia ter
acesso. E ele não era mais policial. Mas só depois que nós aprendemos esse manuscrito e descobrimos que era uma plataforma particular, nós descartamos a participação de um policial e cravou que foi ele que fez a pesquisa. E essa prova foi revelada agora. Essa prova, Vilela, isso é uma novidade que nós estamos dando aqui exclusivamente para você. Essa prova, o uso de uma plataforma paga no cartão dele, seria utilizada só no júri. Só no júri. Por quê? Porque na defesa dele, ele diz que não foi ele que fez as pesquisas. Alguém que estava lá na casa dele. Que o computador ficava na casa dele Todo e qualquer pessoa pesquisava. Era o IP dele, era a máquina dele, mas não era ele. Entendi. Olha que coisa doida. Cara. Mas ele ia com essa tese pro júri. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele ia ser condenado. Nenhuma dúvida. Mesmo com esse... Mesmo sem a delação agora. Tá. Mesmo porque essa prova que foi amealhada, foi apreendida no dia da prisão dele, ia ser juntada de surpresa no julgamento. Que é essa do... Essa era a estratégia. Ah, tá. O pagamento da plataforma, através da qual ele levantou o endereço dela. E as anotações. Agora, como é que ele vai explicar É. o levantamento do endereço dela e navegar no Google Street View o endereço da casa dela? Não tem explicação. E agora o delator acabou de dizer. Ele vasculhou o endereço dela porque queria matá-la e matou. Esse é o ponto. Cara, isso mudou tudo, então. Isso mudou tudo. Mudou tudo, completamente tudo. Porque o pós-crime nós não tínhamos, hoje nós temos detalhes. Né? A gente tem detalhes. E hoje nós confirmamos aquilo que nós já tínhamos colocado nos autos. Eu acho que é preciso chamar atenção para isso.